Meu querido, minha querida, é um prazer estar aqui com você. Você está participando da primeira edição do programa Destaques Teológicos. E você é meu convidado, minha convidada para acompanhar esse programa. Eu quero dizer para você que o meu nome é Alexandre Gouveia Faria, eu sou professor de interpretação bíblica e a gente vai estar fazendo uma espécie de um bate-papo futebol clube sobre passagens da Bíblia, examinando com maior profundidade, vendo temas da atualidade, ou seja, é um momento para a gente parar e estudar a Bíblia à luz da teologia e a contribuição que ela tem para esse tempo, para esse momento que o nosso país vive e que o mundo vive de maneira geral. Hoje, nós vamos estudar, nós vamos analisar no programa Destaques Teológicos, no nosso primeiro encontro, e você é um privilegiado, uma privilegiada por participar desse primeiro encontro do Destaques Teológicos. A gente vai pensar sobre a Bíblia, a mente humana e as circunstâncias. Você vai perceber na passagem que a gente vai ler que nós, enquanto humanos, vivemos as circunstâncias, o dia a dia, mas muito do que a gente pensa e do que a gente sente interfere nas nossas reações e na interpretação que nós fazemos do dia a dia. Então, como que a Bíblia, como que a Escritura Sagrada, numa interpretação teológica, como que a gente consegue destacar pontos que sejam úteis à nossa vida pessoal e à vida daqueles e daquelas que estão ao nosso redor? É sobre isso que a gente vai meditar e eu peço a você que acompanhe a leitura, se você puder abrir a sua Bíblia, onde você estiver, se você estiver dirigindo nesse momento, você não vai abrir a Bíblia, vai te prejudicar. Mas se você puder, onde você estiver nesse momento, na sua casa, na casa de uma pessoa conhecida ou na rua, ou em qualquer ambiente que você esteja, que você possa fazer isso, que você tenha liberdade, que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. A gente vai fazer uma breve leitura e a gente vai destacar os pontos teológicos desse texto que muito nos ajudam e que muito nos abençoam. E eu peço a você, mais uma vez, que acompanhe a leitura. Se você não puder abrir a sua Bíblia, a versão que você utiliza, vai aparecer nessa tela o texto bíblico que a gente vai estar lendo, que o professor Alexandre vai estar lendo, e você pode acompanhar. Lembrando que a versão que nós estamos utilizando é a versão Almeida século 21. Almeida século 21. Outras versões, existem inúmeras versões em português que são muito boas, existem vários tipos de tradução, mas essa tradução é a tradução que nós utilizamos e entendemos que essa tradução, ao mesmo tempo, é bastante fiel ao original e é também contemporâneo, ou seja, com vocábulos, expressões que a gente consegue entender hoje. Então eu peço a você, em nome de Jesus, que você acompanhe a leitura. Meu querido, minha querida, quais são, então, os destaques teológicos que a gente pode tirar dessa passagem? Vamos analisar? A Mateus, capítulo 14, a partir do verso número 22, acompanha aí. Logo em seguida, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, e aqui em algumas versões aparece a expressão quarta vigília da noite, o que nós podemos traduzir como horário ali de 3 horas da manhã. Então Jesus ficou orando desde o anoitecer até as 3 horas da manhã aproximadamente. O Filho sempre em comunhão com o Pai. Enquanto isso, o barco estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Eu queria que a gente destacasse alguns pontos teológicos aqui interessantes nessa passagem. O primeiro deles, que você deve guardar, é o que está no verso de número 22. Quando Jesus diz aos discípulos para passarem para o outro lado. Eu queria que você guardasse essa expressão,
passar para o outro lado. A gente depois vai voltar a essa expressão. Ela é um destaque teológico que muito nos interessa. Na sequência do texto, a gente percebe o seguinte: os discípulos fizeram exatamente aquilo que Jesus ordenou que eles fizessem. Então, nós podemos ter uma ideia no nosso coração, um tanto quanto equivocada, de que ao fazermos exatamente aquilo que Deus nos determina, nos orienta a fazer, passamos a ter com isso um guarda-chuva contra os problemas. Então, se nós damos um bom testemunho na sociedade, se nós frequentamos a igreja, se nós somos dizimistas, se nós honramos a família, se nós participamos da escola bíblica dominical aos domingos, se nós convidamos pessoas para estar na igreja, se nós temos cargo na igreja, se nós frequentamos o culto da noite, se nós estamos na quarta-feira na igreja, se nós temos compromissos eclesiásticos durante a semana, se nós ajudamos o pastor, o presbítero, o diácono, então nós entendemos com isso que nós não podemos sofrer. Como se houvesse uma espécie de um guarda-chuva contra a dor e o sofrimento. Quando, na verdade, Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, ele foi sincero. Não disse qual, não disse a intensidade dessa aflição, mas disse que nós passaríamos por algumas aflições. Então, os discípulos fizeram exatamente aquilo que Jesus orientou que eles fizessem. E você, nessa sociedade, tem feito exatamente aquilo que Cristo tem falado ao seu coração. E você procura fazer isso com toda a dedicação. E você entende, então, que você não pode sofrer. Eu quero dizer a você que, à luz desse texto, numa interpretação teológica da passagem, a gente percebe que isso não é verdade. Ou seja, todos nós corremos o risco de passar por tribulações. O seu bom comportamento, a sua honestidade, a sua integridade, a sua ética não se torna patroa de Deus. Nós não conseguimos dar ordens a Deus porque temos um bom comportamento na sociedade. Eles seguiram para o barco, atravessaram o mar. Quando chegaram lá no meio da sua peregrinação pelo mar, eles enfrentaram uma tempestade. O vento era contrário. As ondas ameaçavam o barco, havia o risco do barco afundar. Ou seja, tudo isso eles estavam vivendo exatamente por seguirem a orientação de Jesus Cristo. Mas e aí, o que acontece nessa história? Quando eles estão lá, quando a vida deles está sendo ameaçada, quando existe o risco do barco sossobrar, do barco afundar, na quarta vigília da noite, isto é, por volta de 3 horas da manhã, Jesus vai andando sobre as águas. Eu queria destacar alguns pontos interessantes nesse momento. O primeiro deles são as nossas emoções, a mente produzindo emoções. Os discípulos olharam para Jesus, não era o Jesus ressurreto, era o Jesus histórico, que ainda não tinha morrido e ressuscitado. Ou seja, era o Jesus que eles conheciam, na mesma forma física, com o mesmo corpo. No entanto, Jesus veio andando sobre as águas, eles não reconheceram que era Jesus e disseram mais, disseram que era um fantasma. E na sequência do texto, diz que eles estavam com medo. Ou seja, o medo prejudica a nossa visão. Eles receberam uma orientação de Jesus, fizeram exatamente como essa orientação determinou. Mas, no entanto, eles sentiram medo. Jesus vai dizer que havia dúvida no coração de Pedro, é o que a gente vai ver mais na frente um pouquinho. Havia dúvida no coração de Pedro. Ou seja, na sequência da passagem, a gente percebe que os sentimentos e as emoções interferiram na percepção espiritual dos discípulos. Ou seja, os discípulos olharam para Jesus, era Jesus vindo em direção a eles, era Jesus vindo em socorro deles, mas eles não conseguiram reconhecer, eles viram que era um fantasma. Talvez Deus esteja na sua vida nesse momento fazendo uma grande obra, fazendo um milagre, te dando um grande livramento, sentado ao seu lado onde você está no meio dessa aflição. Talvez Deus esteja com você neste momento no leito do hospital, ou se você está ouvindo dentro de um presídio, dentro de uma cela, Deus está aí com você, mas você acha que não está por causa da tribulação, por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa das emoções, dos pensamentos que vão na nossa mente, e isso prejudica a nossa visão espiritual. Observe que Pedro é convidado por Jesus para andar sobre as águas. Então, no meio da tempestade, no meio da crise, no epicentro da crise, Pedro é convidado por Jesus para experimentar um milagre. Então, no momento da crise, no momento da dor, no momento da angústia, no momento da perda, no momento da tribulação, no momento da rejeição, no momento da enfermidade, no momento de angústia, de abandono, em qualquer um desses momentos, é possível experimentar a presença de Deus e é possível experimentar o milagre.
Pedro começa a andar sobre as águas, mesmo que a tempestade não tivesse cessado. Ainda havia vento, as águas ainda estavam, o mar estava revolto, o barco balançando de um lado para o outro, o frio, o medo, tudo poderia acontecer naquele momento. Mas nada disso impediu Pedro de experimentar o milagre, de andar sobre as águas. Agora, que coisa interessante. Por que Jesus vem andando sobre as águas? Jesus vem andando sobre as águas para ensinar aos discípulos, para dar uma orientação pedagógica aos discípulos, aquilo que os incomodava, aquilo que trazia preocupação, aquilo que trazia sofrimento, aquilo que ameaçava a vida deles, que era a água, estava sob os pés de Jesus. Então, enquanto Jesus está andando sobre as águas, Jesus está mostrando aos discípulos que aquilo que os incomodava, aquilo que os fazia sofrer, aquilo que ameaçava a vida deles, estava sob ou debaixo dos pés de Cristo. Então, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos angustia, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que tira o nosso sono, isso está debaixo dos pés de Cristo. Pedro está experimentando um milagre no meio da crise, no epicentro da crise, no meio da tempestade. Mas, no entanto, Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para a água, sentiu o vento, olhou para as nuvens, olhou para a escuridão, seja lá o que Pedro tenha feito. Ele tirou os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Colocou o olho no pastor, colocou o olho no presbítero, colocou o olho no diácono, colocou o olho no vizinho, colocou o olho no político, no presidente, no governador, no prefeito, no irmão, na irmã, no cunhado, no primo, em qualquer pessoa que você admire. Colocou os olhos nos homens, tirou de Jesus, a gente começa a afundar. Mas olha que coisa interessante. Quando Pedro começa a afundar, o texto diz que ele pede socorro a Jesus. Vamos observar? Verso de número 26. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Verso 27. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, tende coragem, sou eu, não tem mais. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Verso 30. O que diz o verso 30? Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus vai falar sobre dúvida, porque o coração de Pedro se encheu de dúvida. Jesus fala sobre medo, sentimentos que se aninharam ao coração dos discípulos e fizeram com que eles vivessem aquele momento sem qualquer esperança no coração. Você veja que Pedro está experimentando um milagre. Ele está tendo uma experiência que nenhum dos outros discípulos teve. Ele está andando sobre as águas. Ele está indo em direção ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade, o Deus manifesto em forma humana. No entanto, Pedro teve medo. Pedro, então, começa a afundar. Jesus, então, poderia fazer uma brincadeira com Pedro. Jesus poderia deixar Pedro afundar até os joelhos. Jesus poderia deixar Pedro afundar até a cintura. Jesus poderia deixar Pedro afundar até a altura do peito. Jesus poderia deixar Pedro afundar até a altura do pescoço. Quando Pedro não conseguisse mais, então Jesus estenderia a mão sobre ele. Eu quero dizer a você que Jesus não fez isso. E por que não fez isso? Porque Deus não brinca com os nossos sentimentos. O texto diz, no verso 31, começa com a palavra imediatamente. Ou seja, no momento em que Pedro gritou por socorro, Jesus imediatamente estendeu a mão para que Pedro pudesse pegar a sua mão e ser trazido à tona e não afundar. Então, vamos examinar os destaques teológicos desse texto. Primeiro deles, os discípulos receberam uma ordem do próprio Jesus.
Não foi uma ordem de nenhuma outra pessoa, do próprio Jesus, do Filho de Deus. Segundo lugar, cumpriram imediatamente essa ordem. Nenhum questionamento, nenhuma dúvida foi lançada sobre a palavra de Jesus. Entraram no barco e seguiram em direção ao mar. Eram alguns ali, como Pedro, acostumados ao mar. Homens traquejados, homens que conheciam o mar. Quarto, o fato de ouvir a palavra de Jesus e seguir literalmente o que Jesus diz não nos isenta da tempestade, não nos isenta do perigo, não nos isenta de momentos difíceis. Quinto lugar, no momento da crise, Jesus vem em nossa direção. Jesus foi andando sobre as águas. Sexto, no momento da tempestade, no epicentro, no meio da crise, é possível experimentar o milagre, sim. Pedro, momentaneamente, durante alguns minutos, andou sobre as águas. Sétimo, o risco de tirarmos os nossos olhos de Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que nós devemos olhar para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então a gente não pode tirar os olhos dele. Em sétimo lugar, tirou os olhos dele, a gente começa a afundar. Oitavo destaque. No momento em que Pedro começa a afundar, ele pede socorro a Jesus. Então ninguém deve ter vergonha de pedir socorro a Jesus no momento da tempestade. Nono destaque. No momento em que Pedro pede socorro a Jesus, a Bíblia é clara em dizer que Jesus imediatamente estendeu a mão a Pedro, porque Jesus não brinca com os nossos sentimentos. E em décimo lugar, trouxe Pedro até o barco. Jesus entrou no barco e os homens ficaram perplexos. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então você perceba que a mente humana interfere na nossa experiência. O medo, a dúvida. Quando Jesus vai falar com Pedro, Jesus pergunta a Pedro, por que duvidaste? Então, o medo e a dúvida são sentimentos que estão no nosso coração. E esses sentimentos dominam a nossa mente e fazem com que a gente faça uma interpretação equivocada das circunstâncias. Jesus está vindo em nossa direção, está sentado ao nosso lado, está conosco e nós achamos que é um fantasma. Não havia fantasma, mas a mente humana é capaz de projetar aquilo que não é de Deus, que não faz parte de Deus. Não há fantasma, não existe fantasma, mas a nossa mente projeta quando ela está dominada pelo medo. Então, em nome de Jesus, eu quero terminar essa palavra com você, com esses destaques teológicos, e que você percebesse que você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu coração. Você precisa cuidar daquilo que você pensa, não pode haver medo, não pode haver dúvida. Tem que existir confiança, fé, esperança no coração. E os sentimentos que também aninham o nosso coração. E essa junção de mente e sentimento faz com que a gente não perceba a realidade realmente como ela é. Jesus estava vindo em direção aos seus discípulos para socorrê-los. No entanto, eles acharam que fosse um fantasma. Em nome de Jesus, não acredite em fantasma. Em nome de Jesus, acredite em Jesus. Amém? Deus te abençoe. O Senhor te dê uma semana maravilhosa. Eu quero te agradecer desde já por você permanecer esses minutos aqui no nosso primeiro programa Destaques Teológicos. Isso daqui vai para o canal e você vai poder acompanhar lá no canal e compartilhar com seus amigos, sempre destacando os pontos teológicos do texto, trazendo verdade para a nossa vida e aplicando a palavra à nossa história. E o meu convite a você é independente se você é crente ou não. Se você não é crente, se você nunca frequentou uma igreja, se você é de outra religião, não tem nenhum problema. Nós não estamos aqui para falar de religião. Nós estamos aqui para falar de uma pessoa histórica, que viveu sobre a face da terra há cerca de 33 anos, Jesus Cristo. E é com ele que a gente vai aprender. Eu quero fazer esse convite a você, que você participe, que você acompanhe semanalmente. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, vai ser postado um novo vídeo lá no canal. E você marca lá o sininho, você se inscreve no canal e participa conosco. E eu vou pedir mais a você. Eu vou pedir a você que você abençoe esse projeto. Que você ajude a manter esse canal no ar. Eu vou pedir a você uma ajuda financeira
para que você sustente esse trabalho. Por quê? Porque tudo isso envolve gasto e nós precisamos da sua ajuda. E nós estabelecemos um valor, que é um valor que não é tanto assim, e esperamos que você nos ajude com esse valor. Nós estabelecemos uma quantia igual para todas as pessoas, mas não impede você de poder nos ajudar mais, se assim você desejar no seu coração. Nós estabelecemos um valor de R$50 para que você seja um mantenedor ou mantenedora desse programa, para que você nos ajude a estar de pé no ar às terças-feiras, mantendo esse programa e outros projetos que serão anunciados ao longo do tempo, e que nós façamos isso com os recursos que a gente vai estar recebendo. Então, se você decidir nos ajudar, você será a primeira pessoa a estar ofertando para destaques teológicos, e a gente vai estar no próximo programa agradecendo por aqueles que estiverem nos ajudando, e vai estar aqui no vídeo, na parte de baixo, vai estar aqui o Pix, destaques, né, o nosso e-mail, destaques, protonmail, tudo junto, PROT de tatu, ONMAIL.com. Destaques, protonmail, tudo junto, .com. É o nosso Pix, que você pode ir lá ofertar esse valor e nos ajudar a manter esse programa de pé. Tem também aqui o QR Code, que você vai poder se localizar. Enfim, nos ajude a manter esse programa no ar, e mais importante do que isso, se você é crente, se você é evangélico, ore por esse projeto. Hoje é o nosso primeiro encontro, virão muito mais, segundo a graça de Deus. Então, ore por esse projeto para que ele avance e compartilhe com outras pessoas, sejam elas crentes ou não. Não estamos aqui para falar de religião, estamos aqui para falar de uma pessoa, Jesus Cristo, e fazermos uma interpretação da Bíblia teológica, tirando lições que nos abençoam e nos ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa, traga prosperidade à sua família, em nome de Jesus. Amém.